Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Firewall em sistemas Linux, né? Hoje eu vou dar sequência na introdução ainda ao iptables, porém hoje será uma introdução mais na parte de administração do iptables mesmo, já na linha de comando, ok? Então, para a gente poder dar sequência, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é sobre a sintaxe do iptables. Qual que é a principal sintaxe dele? Ele trabalha com o iptables, o próprio comando, né? Você tem "-t" para especificar as tabelas, depois você tem as opções, suas cadeias e depois você tem a ação, passado com "-j". Agora, só passando rapidamente, antes da gente iniciar alguns exemplos práticos aqui, sobre as principais opções que você tem para poder realizar a administração de suas regras, do seu firewall, né? Você tem aqui a opção "-a" para poder adicionar uma nova regra. Aí você define em qual cadeia e qual tabela que você vai especificar. Você tem a opção "-d" para poder remover uma regra. A opção "-i" ela vai inserir uma regra em uma posição específica, porque o "-a" ele vai adicionar no final da última regra do firewall, e o "-i" ele insere em uma posição específica. Porque como o firewall trabalha num conceito chamado de top-down, ele vai ler as regras de cima para baixo. Quando o pacote entrar, ele vai passando as regras de cima para baixo. Na que demete, no que bater, ele vai executar a ação que tiver destinado, programada para ela. O que acontece é, se você já estiver com o firewall rodando e quiser adicionar uma regra, digamos assim, naquele exato momento, se você adicionar com "-a", ele vai adicionar no final dela, no final da última regra, na última posição. Se você adicionar com "-i", ele vai adicionar na posição que você especificar, ok? E temos aqui também a opção "-l", que é para poder listar as regras aplicadas. E junto com a "-l, existem duas opções bacanas para poder trabalhar também. A "-line numbers", que é para poder ele listar a numeração dessas regras, e uma outra que eu não coloquei aqui também, que é a "-n" minúsculo, que é para poder não realizar a resolução de nomes DNS. Temos aqui também a opção "-t" minúsculo para poder especificar a tabela. O "-j" ele vai determinar uma ação, né? Você vai aceitar, negar, rejeitar ou simplesmente gerar logs do tráfego desse pacote. "-f" de flush, F maiúsculo, ele vai limpar todas as regras de uma determinada tabela. Você tem "-p" maiúsculo para poder alterar a política padrão de uma regra. É aqui que vai entrar aquele conceito que eu falei na última aula de políticas permissiva ou restritiva, com a opção "-p". É com essa opção que você define qual que vai ser o modo de trabalho do seu firewall. Você tem também a opção "-p" minúsculo, que é para poder especificar um protocolo. E geralmente com "-p" minúsculo, além das opções que cada protocolo tem, você trabalha também com a opção "-d" port e "-s" port, para determinar uma porta de origem e destino, né? No caso aqui, origem source port, S port e destino "-d" port. "-n" maiúsculo, ele vai criar uma nova chain, uma nova cadeia. O "-x" ele vai remover as cadeias criadas pelo administrador do sistema. Observe que você consegue remover somente as que foram criadas pelo administrador. Você não consegue remover as cadeias padrões do sistema, ok? E temos aqui duas opções, "-s" e "-d", de source e destination, para poder listar, não, né? Para poder definir qual que é o IP de origem ou o IP de destino. E aí você pode trabalhar tanto com o endereço IP, com o endereço de uma rede, com o nome FQDN de um host e assim por diante, não tem problema nenhum. Pode trabalhar com qualquer um deles. "-i" e "-o". "-i" define a interface de entrada, interface de input, e o "-o" interface de output. Para quem está tendo contato a primeira vez com o iptables, para quem não tem tantas experiências e tudo, quando você vê esse monte de sopa de letrinha, você acaba meio que assustando, né? Acaba que gera uma certa estranheza mesmo, não tem como, mas você acaba estranhando um pouco. O que eu tenho uma dica que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: não se preocupe com as opções. Pelo menos inicialmente não se preocupe com elas. Por quê? O que eu vejo que você tem que se preocupar, o que você tem que entender mesmo, é
você quer liberar uma determinada regra, quer liberar um acesso de um host, por exemplo. O que você tem que fazer? Como que é essa regra? Como que você tem que criar ela? Qual tabela que você vai utilizar? Em qual cadeia que você vai utilizar? É um source port? É um destination port? E assim por diante. Você definindo, você tendo em mente como que você quer criar ela, tendo em mente o que você precisa, na verdade, vai ficar muito mais fácil de você vir depois e literalmente consultar essas opções através do manual, porque o iptables ele tem um manual assim como qualquer outro comando do Linux. Então, pintou alguma dúvida? Acesse o manual do iptables, dá uma consultada e comece a implementar. Mas vocês vão ver, de acordo com o tempo, com o que vocês forem trabalhando, vocês vão se habituar mais a essa sopa de letrinhas, entre aspas, né? Vão se habituar mais a essas opções e vai ficar uma coisa muito mais tranquila para vocês poderem trabalhar. Uma outra dica que eu dou também, pessoal, é o seguinte: vocês vão ver que durante as regras é possível passar várias opções em conjunto e também omitir várias opções. Uma dica que eu dou também é, dentro do possível, sempre passe o maior número de opções possíveis. Por que eu falo isso? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de IP de origem e IP de destino. Se você não coloca nem o "-s" nem o "-d", automaticamente ele vai pegar e liberar para todo mundo, ou seja, qualquer origem e qualquer destino. E às vezes o que você precisa fazer não é uma liberação para todos. Às vezes tem só uma origem que é para estar liberado, então só um destino específico que é para estar liberado. Então procurem sempre especificar em detalhes o que vocês querem estar trabalhando. Entendeu? O que você tem, especificar em detalhes qual que é o objetivo daquela regra que você está criando. Ah, essa regra é para um host específico? Beleza. Ah, não, ela é para um outro endereço de origem específico, para uma porta específica. Não importa. Especifique ao máximo o que você quer trabalhar na sua regra, ok? Agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui alguns exemplos na prática para a gente poder ilustrar melhor esse cenário. Vou fazer um cenário rápido aqui, coisa simples, né? Fazer um firewall aqui com iptables, né? E aqui eu vou fazer meu acesso na WAN, ou seja, acesso à internet. Este host vai comunicar com ele e automaticamente ele vai comunicar com o meu firewall, ok? Mas o que eu preciso? O que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos liberar, vamos trabalhar hoje especificamente com a tabela filter, para a gente poder exemplificar alguns parâmetros do iptables. E vamos liberar, ping, consultas DNS, consultas HTTP e HTTPS, né? E consultas no protocolo SSH. Imagina que eu tenho aqui este servidor, né? Ele não é um gateway de uma rede, mas ele precisa ter acesso à internet. E eu vou trabalhar tudo isso daqui, eu esqueci de colocar, com políticas fechadas, ou seja, políticas restritivas, ok? Então vamos lá, vamos vir aqui no firewall aqui para a gente poder começar a ilustrar. Eu estou aqui rodando aqui, pessoal, um sistema com kernel 4.4, né? É um sistema Linux Slacker, mas a distribuição não importa muito. O que importa mesmo é a versão do kernel que a gente vai estar utilizando. Tem que ser acima da 2.2 para a gente ter suporte ao iptables. E como eu mostrei na aula passada, além de ser uma versão acima da 2.4, na verdade, você tem que estar com o módulo do NetFilter carregado. Então, para você poder carregar ele, mode probe IP_table. Com isso você carrega o módulo do NetFilter. Eu vou consultar ele aqui agora para ver se ele já está carregado, né? Se realmente ele carregou certinho. Pronto. Meu módulo carregado, eu já consigo trabalhar perfeitamente com o meu firewall iptables, ok? Então, se eu tentar dar um ping aqui, eu vou conseguir. Se eu tentar dar um telnet aqui nesse scanme do Nmap na porta 22 via SSH, eu vou conseguir, e assim por diante. E por falar nisso, no nosso cenário,
a gente vai utilizar este host aqui para poder simbolizar um acesso SSH, beleza? Então é como se esse host estivesse conectado aqui, né? SH server, e aí eu teria comunicação do meu firewall aqui com ele. Essa é a comunicação via SSH que eu quero fazer também, ok? Então preciso fazer essa comunicação. E obviamente este camarada aqui, ó, ele está conectado onde? Ele está na internet. Está conectado, né? Está externamente conectado na internet. A gente vai trabalhar com ele, beleza? Para quem não sabe, conhece esse endereço aqui, vou colar aqui também, para vocês poderem brincar depois com esse host que a Nmap disponibiliza para poder fazer teste com o Nmap, mas aí você consegue testar alguns serviços também que tem disponível nele, beleza? Mas vamos então à prática. Primeira coisa, eu vou até fazer um checklist aqui para a gente poder trabalhar. A primeira coisa, vamos então, vou vir aqui, ó, checklist, né? .txt. Primeira coisa, vamos fazer alterar, né? As políticas, alterar a política padrão do file. Para que eu possa alterá-la, o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar, se a gente poder listar aqui, na verdade, antes disso daqui tudo, para a gente poder fazer um checklist do que a gente viu aqui agora, né? A primeira coisa que a gente está fazendo aqui é o seguinte: a gente temos que carregar o módulo, né? IP underline tables, que é o módulo do NetFilter. Próximo passo, aí sim, alterar políticas padrão do file, né? Vamos alterar essas políticas padrões aqui. Então vamos, beleza, como que a gente vai alterar elas? Primeira coisa, antes mesmo até da gente alterar, vamos listar aqui as regras que a gente tem. Tem a opção "-L" maiúsculo para poder listar as regras da minha tabela filter, ok? Repara que está tudo vazio, não tem nada, e a política padrão é do tipo permissiva. Reparem também que eu não especifiquei a minha tabela e automaticamente ele mostrou a tabela filter, por se tratar da tabela padrão do meu iptables, ok? Mas se eu especificar aqui também, ó, não tem problema nenhum, ele vai mostrar ela do mesmo jeito, tanto a filter quanto a NAT também, ok? Mas a NAT vai ser cenário dos próximos capítulos aí. Primeira coisa então, alterar a política padrão. iptables -P maiúsculo, input, que é a cadeia que eu quero alterar da minha chain, a cadeia da minha tabela filter, drop, basicamente isso, ok? Fiz isso para input, iptables -P output drop, e apesar do meu file não ser um file de um gateway de uma rede, mas eu vou bloquear também a minha chain forward. Repare que todas as três estão referentes à minha tabela filter. Se eu listar as minhas regras aqui agora, vocês vão ver que a política padrão já mudou, ok? E automaticamente eu não consigo mais pingar o Google, por exemplo, ou pingar qualquer host, ou fazer mais nada, porque tudo está bloqueado. É a característica de uma política fechada. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos liberar, começar a criar as nossas regras, né? Criar as regras permissivas, né? E o que vão ter nessas regras permissivas? A primeira coisa, liberar ICMP somente o ping, na verdade, né? Temos que liberar ele. Então, para a gente poder liberar o ping, qual que seria o comando? iptables -t filter. Reparem que eu estou colocando a tabela filter, mas não é obrigado. Para a tabela filter não há necessidade de especificá-la, ok? -t filter, -a input, para poder adicionar uma regra na minha cadeia input, -p ICMP, -j accept. Dessa forma, pessoal, eu estou criando uma regra liberando o protocolo completo ICMP
para fazer a comunicação, meu servidor para comunicar com qualquer tipo de mensagem do protocolo SMP. Só que a gente sabe que o protocolo SMP ele não possui como liberação apenas o protocolo ping, né? Protocolo não, desculpa, apenas o tipo de mensagem ping, né? Então, o que a gente vai fazer? Como eu falei, todos os protocolos existem opções, algumas opções extras que a gente pode trabalhar. Então, no caso, como a gente quer liberar somente o ping, eu vou utilizar as opções do comando do protocolo SMP para que a gente possa fazer a liberação somente do ping, ok? Essa opção é menos SMP type. Se você fizer uma busca depois, você vai ver que existem várias opções. Mas para a comunicação via ping, a gente precisa liberar o 8, que é a liberação para poder fazer a requisição do ping, né, o envio do ping, e o 0, que é a resposta. Então eu criei minhas duas regras, liberando apenas o protocolo SMP, apenas o tipo 0 e 8 do protocolo SMP. Reparem, pessoal, que aqui eu não especifiquei nem origem nem destino. Dessa forma ele entende que ele vai liberar para todo mundo. Isso eu fiz minha regra de input, agora eu tenho que fazer minha regra de output da mesma forma. Repara que essa eu vou fazer um pouco diferente. Não vou especificar a tabela filter, menos a output, ok? Vou especificar a origem, que vai ficar na mesma, porque eu estou especificando aqui, colocando para qualquer destino. Nessa opção aqui, passando menos S e colocando 0.0.0.0 barra 0.0.0.0, ela é a mesma coisa, ela tem a mesma finalidade na regra de cima, que eu fiz aqui, ó. Porque aqui eu não especifiquei, e se eu não especifiquei, ele indica que é liberado para qualquer um. Mas nesse caso, apenas para ilustrar, eu vou fazer liberação aqui dessa forma, ok? Bom, beleza, identifiquei rede de origem, rede de destino, menos P ICMP, menos ICMP traço type, menos J accept. Opa, faltou o tipo aqui, né? Beleza, liberei o 8, liberei o 0 também. Então pronto. Para que eu possa liberar minha comunicação via ping, você tem você tem essas 4 regras aqui, né? ptables menos L. Deixa eu já listar com a opção menos line numbers para vocês poderem conhecer também. Ok? Aqui, ó, não tem a minha regra número 1 e número 2, né? Duas regras criadas na minha cadeia de input, liberando o protocolo SMP. Reparem aqui, ó, echo reply e echo request, que no caso de cima é o 0 e embaixo, na verdade, é o 8 e o 0, ok? Se a gente colocar o menos N aqui para não traduzir nome, a gente vai ver aqui, ó, que temos o número 8 aqui em cima do tipo, que é a requisição. E embaixo, o SMP type aqui, ó, no 0, temos a resposta. Ele não traduz os nomes. Repare que aqui ele resolveu até as redes, né? E aqui, já colocando a opção menos N minúsculo, ele não traduz os nomes, ok? Menos line numbers, conforme eu informei para vocês, ele vai trazer essa identificação aqui, ó, de qual ordem que está cada uma regra, ok? Agora, dessa forma, eu tenho que conseguir pingar algum host na internet. Pronto, já estou conseguindo pingar. Porém, se eu tentar traduzir algum nome, por exemplo, eu não vou conseguir. Vou ficar aqui e não vou conseguir. Por quê? Porque eu tenho que fazer liberação de DNS também. Eu tenho que consultar servidores de DNS para que eu possa ter acesso para que eu possa traduzir nomes, né? Resolver nomes. Então eu tenho que liberar o ping, né? Na verdade, já está ok. Tem agora que liberar consultas DNS, né? Então vamos lá liberar iptables menos a output, né? A regra de saída, menos p para consultas de DNS é utilizado o protocolo UDP na porta 53, ok? Então o que eu estou fazendo nessa regra? Eu estou liberando qualquer endereço de origem, porque eu não especifiquei. Estou acrescentando uma regra na minha cadeia de output, na minha tabela filter.
a liberação de consulta na porta 53 do protocolo UDP. Repare que eu não especifiquei endereço de origem nem destino. Dessa forma, ele vai liberar para qualquer origem, qualquer destino, ok? Agora eu tenho que fazer a volta desse pacote, né? Porque o pacote foi, mas o pacote tem que voltar também para poder finalizar o procedimento, finalizar a consulta. Então, quando ele voltar, ele vai vir com destino ao meu file. Então, ele vai ser uma regra do tipo input, né? Menos P UDP. E na primeira regra que o meu file ele viu um pacote com destino na porta 53, o pacote ele volta com origem na porta 53, que é a resposta que eu estou tendo. Ok? Desta forma aqui, ó, se eu tentar traduzir o nome do Google, por exemplo, eu já consigo traduzir perfeitamente. Inclusive consigo pingar pelo nome, ok? Então já temos 2 itens já da nossa lista pronto. Temos aqui o DNS também. O próximo passo, pessoal, é a gente poder fazer o que? É fazer a liberação, né? Nós vamos liberar consultas HTTP, HTTPS, ok? Então vamos lá, eu preciso que esse camarada aqui, que esse servidor, ele se comunique com o Google, por exemplo, na porta 80, para poder fazer consultas web, para poder instalar algum aplicativo, baixar algum pacote ou alguma coisa do tipo, né? Então, como que vai funcionar essa regra? Basicamente igual às outras. iptables -a output. Reparem que eu nem estou mais utilizando a opção "-t", já estou fazendo direto. "-p TCP. Reparem que eu não estou especificando também a origem e destino, os IPs, porque se eu vou fazer uma liberação de acesso à web, geralmente você não fica limitando para quais servidores você vai acessar, a não ser que seja algum caso bem específico mesmo. Mas no caso desse servidor aqui, desse Fire, eu vou liberar, fazer com que ele consulte qualquer host na web sem problema nenhum. "-p TCP, que é o protocolo, "-deport 80 -j accept", ok? Estou liberando consultas na porta 80 para qualquer host externo, ok? Para que meu servidor consulte na porta 80 em qualquer host que esteja na mesma rede ou em outra rede separada. Eu tenho que fazer também para a porta 443. Apenas um detalhe, pessoal. Inicialmente eu estou apresentando para vocês com as opções individuais, usando 2 regras para liberar essas 2 portas, por exemplo, mas vocês vão ver nos próximos vídeos, quando a gente tiver começar a ver algumas regras mais avançadas, que a gente consegue colocar na mesma regra várias portas, trabalhar com multiportas na mesma regra. Então, nesse caso, eu conseguiria, com uma única regra, criar toda essa liberação, ok? Então, eu já criei essa regra para poder sair. Agora, vamos fazer a regra de input, para o pacote voltar, né? O pacote está indo, mas ele não está voltando. Para ele voltar, pessoal, ele vai voltar como source port, né? O pacote ele sai na porta 80, ele volta na porta 80, que ele está saindo com destino na porta 80, ele volta como origem na porta 80. Por que funciona isso? Para quem não entende muito bem esse cenário, esse conceito, existem 2 tipos de portas, basicamente. A gente tem as portas chamadas de portas altas e portas baixas. Portas abaixo de 1024 são consideradas portas baixas, portas de serviços, né? Onde geralmente são destinadas a serviços, são padronizados e protocolados como serviços, portas para serviços. Mas isso não é regra, viu, pessoal? Você pode alterar, não tem problema nenhum. Mas o padrão mesmo, elas são protocoladas como portas de serviços. As portas altas, acima de 1024, elas são utilizadas para comunicação entre hosts. Por exemplo, meu Fire ele vai comunicar com um servidor da Google, por exemplo, na porta 80. Então, meu Fire cria um pacote que no cabeçalho dele, na porta de origem, eu vou ter uma porta alta e aleatória, seja qualquer porta, 65.000, 35.000, qualquer porta mesmo, até 65.000, sendo acima de 1024. E no cabeçalho dele vai ter como uma porta de destino a porta 80, né? Então ele vai estar como destino a porta 80. Só que quando o pacote está saindo da minha rede, saindo da minha máquina, quando o pacote vai voltar, ele vai ter como destino a minha porta alta que meu Fire abriu e como origem, quem? A porta de serviço que está rodando lá no servidor da Google, por exemplo.
Então por isso que sempre quando eu quero fazer uma liberação, eu tenho que fazer essas duas regras, tanto para sair quanto para voltar. Este é um dos grandes trabalhos que se dá para poder trabalhar com um Fire do tipo, um Fire com políticas fechadas, né? Por isso que muita gente às vezes prefere optar por políticas abertas pelo certo trabalho que políticas fechadas demandam, entendeu? Então eu vou estar liberando aqui porta 80 e porta 443. A vantagem disso também, pessoal, que você trabalha com política fechada, é que você tem total controle do que você está criando, né? Do que você está fazendo. Então fica muito mais tranquilo para você poder trabalhar, ok? Então vamos lá, agora vamos testar para ver se a gente já está conseguindo comunicação com a internet. www.google.com porta 80. Olha, já consegui fazer a comunicação, já trouxe a página do Google para mim sem problema nenhum. E vamos consultar nossas regras aqui para ver como que elas estão. Olha aqui para vocês verem. Aqui já tem aqui, ó, 5 regras criadas, liberando o ping, liberando consultas de DNS, liberando comunicações via web, o protocolo HTTP e HTTPS, ok? Agora, pessoal, para a gente finalizar, vou fazer uma liberação do protocolo SSH. Imagina que essa máquina que ela precisa se comunicar com um servidor de SSH externo para fazer qualquer tipo de acesso ou transferência de arquivos, o que seja. Vamos simular isso daí. Eu vou usar como case o host scanme.nmap.org, ok? Então, primeira coisa para a gente poder testar, como a gente vai utilizar o FQDN dele, a gente tem que verificar se está traduzindo o nome. Repare que ele traduziu tanto para endereço IPv4 quanto para endereço IPv6, sem problema nenhum. Então, se ele já traduziu, eu já posso utilizar ele em minhas regras. Se eu tentar acessar, fechar um telnet, por exemplo, neste host, na porta 22, que é a porta responsável pelo protocolo SSH, a porta padrão, né, eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque está bloqueado. Está tudo bloqueado no meu file, né? Antes, vamos só preencher aqui também. Isso aqui está ok. Agora, para a gente fechar o nosso checklist aqui, liberar SSH para host scanme.nmap.org. Então vamos lá. Como que vai funcionar essa regra? iptables -a. Vamos fazer essa regra, tentar utilizando as opções completas, né? -tfilter, -a output, -s 192.168.0.18, que é o IP da minha máquina de origem, -d, na verdade, vamos deixar assim mesmo, scanme.nmap.org. Isso aqui, pessoal, como eu estou utilizando o FQDN, tomem cuidado, porque se esse nome não for traduzido, você não vai conseguir sucesso nessa regra, ela vai apresentar problemas, ok? scanme.nmap.org, -p TCP, -d port, 22, -j accept. Ou seja, eu estou liberando este endereço IP do meu firewall para poder se comunicar na porta 22 do protocolo TCP neste endereço aqui, nesse servidor, que é um servidor externo, ok? Criei a primeira regra, vamos criar a regra de volta. -tfilter, -a input, -s scanme.nmap.org, -d 192.168.0.18, -p TCP, -s port, source port, porque o pacote vai estar voltando, -j accept. Pronto, eu já criei as duas regras, vou consultá-las aqui novamente. E aqui já tem aqui, ó, SSH. Repara que ele demorou tão um pouquinho mais para retornar, porque ele teve que traduzir esse endereço aqui, ó. Se eu colocar aqui a opção "-n" minúsculo, ele não vai traduzir e vai mostrar o que? O endereço IP do host, ok? Então vamos lá, agora eu posso testar o telnet na porta 22 desse host para ver se a regra vai funcionar perfeitamente. Reparem que anteriormente eu não havia conseguido comunicação com este host, né, na porta 22. Agora eu já consigo
me comunicar com ele e verificar aqui que eles estão utilizando um OpenSSH 6.6 em um Ubuntu. Aparentemente é um Ubuntu, né? Pelo menos é o que o banner do SSH respondeu aqui pra gente. Então, com isso a gente consegue finalizar aqui o nosso cenário, na verdade, né? Este cenário que a gente estava querendo fazer, nós conseguimos finalizar ele. Liberamos o ping, liberamos consultas de DNS, liberamos consultas HTTP e HTTPS. E além de liberar consultas SSH neste host específico, ok? É claro que se não fosse para liberar nesse host específico, nas regras era só vocês não colocarem destino, igual a gente colocou aqui. Nem destino, nem origem na hora do pacote voltar, ok? Com isso, pessoal, nós temos aqui todas as nossas regras criadas perfeitamente, né? Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é para poder liberar essas regras. Liberar não, para poder limpar essas regras. Existem duas formas, né? Uma você removendo regra a regra, outra você dá um flush em toda a tabela, ok? Primeiro eu vou mostrar removendo uma regra. Para você remover, você utiliza a opção "-d", que é deletar, né, uma regra. Como que você deleta uma regra? Você pode deletar de duas formas. Primeiro, pegando o comando que foi criado para poder adicionar a regra e colocar o "-d" no lugar do "-a", que aí ele vai simplesmente vir aqui e remover a regra, né? Tanto se eu tentar verificar aqui agora, aqui eu só tenho 5 regras. A minha regra de SSH aqui da cada input não existe mais porque eu acabei de remover. A outra opção é o remover pelo número da minha regra. Imagina, por exemplo, eu quero remover aqui a regra de número 3, de DNS ali, né? Então eu faria iptables -d output, que é a minha cadeia. Obviamente aqui, ó, não preciso de especificar, mas se eu quiser especificar filter eu posso. Caso fosse a tabela NAT, era só colocar aqui também no lugar do filter. Especifica a opção "-d", em qual cadeia que está e qual o número daquela regra, para poder fazer a liberação. Feito isso, a minha regra de número 3 foi removida, que era a regra de DNS, repara que ela não está aqui mais, e no lugar foi colocada outra, porque como saiu uma, as regras são reorganizadas, ok? Então assim eu consigo remover cada uma das minhas regras. Agora, para a gente poder voltar ao nosso Fire do cenário que ele estava anteriormente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar as regras e alterar a política de segurança para voltar para o tipo permissiva, ok? Tomem muito cuidado com isso, pessoal, quando vocês forem fazer qualquer tipo de procedimento, principalmente se vocês estiverem conectados a um host remotamente. Imagina que você está lá fazendo um home office na sua casa e está conectado em algum servidor firewall. E por algum motivo que seja, você está fazendo um troubleshoot lá para tentar identificar um problema e você resolveu limpar as regras do firewall para poder ver se é ele que está barrando um determinado funcionamento de um serviço, por exemplo. Aí você vai simplesmente fazer isso daqui, ó, iptables -f. Pum, beleza. Aqui não aconteceu nada porque eu estou o quê? Eu estou local na máquina, né? Mas imagine, olha para vocês verem, ele limpou todas as regras. Só que o que aconteceu? Olha como que está a política padrão. Continua drop. Ele dá um flush nas regras, mas ele não altera a política padrão. Então, se o file que você estava conectado remotamente via SSH tivesse com uma política padrão do tipo drop, do tipo restritiva, você perderia o acesso. Então, qual que seria a ordem disso primeiro? Primeiro você verifica, né, se está com política restritiva. Se tiver como permissiva, tudo bem, não tem problema. Mas se tiver como restritiva, o que você teria que fazer? iptables -p input accept, iptables -p output accept, né? iptables -p forward accept. Com isso, com essas 3 regrinhas aqui, executadas apenas na mesma linha, eu estou voltando a minha política padrão para permissiva, ok? E agora, se eu consultar aqui novamente, vai estar tudo permissiva, tudo do jeito que estava antes. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje ficou até um pouco mais extensa do que eu imaginava, mas são muitos assuntos que temos para poder tratar sobre iptables. E hoje foi uma espécie de introdução também
uma espécie de introdução na administração do IPTables via linha de comando, né? E aí na próxima videoaula nós vamos focar um pouco na tabela filter. E aí eu vou passar algumas opções mais avançadas para vocês, como a utilização de multiport, já trabalhando também algumas opções de Fire Stateful, né, para vocês poderem trabalhar o estado da conexão e assim por diante, ok? Então, vamos finalizar a aula de hoje por aqui, para que na próxima videoaula a gente possa dar sequência sobre o nosso mini treinamento, né, sobre Fire em sistemas Linux com IPTables, ok? Então é isso, agradeço a atenção de todos aí. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa um comentário para nós aí, para mim deixa um comentário, né, pra gente poder tentar esclarecê-los depois. E é isso aí, um abraço para todos aí e até a próxima videoaula.